Nildo, agradeço as suas falas. E todo mundo já... A palavra da mulher é mais dura do que a do homem, né? Todo mundo sentou quietinho, ninguém falou nada, né? Eu vou começar com a Patrícia, tá? Patrícia, eu vou passar para você agora, você fica à vontade na sua apresentação e que enriqueça bastante o nosso conhecimento. Bom dia, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Conheço a Maura e o Tonhão só pelas redes, pelos vídeos que nós fazemos, porque a correria é grande. Prazer de estar aqui com nobres colegas, assim, né, voltados à habitação. Eu vou descer porque eu vou querer falar com o telão descido e apontando para vocês. Mas eu já vou falando, eu vou pegar um gancho no que o deputado Orlando Silva, no que o superintendente, o Celso, da SPU, falou, e no nosso presidente da CONAN, que eu achei muito, muito, muito importante. Eu vim preparada para algo mais técnico, mas eu gostei e casa exatamente com aquilo que eu penso e o que eu tenho de dificuldade. Então, assim, eu me formei em Direito em 1996 pela Universidade Brás Cubas, aqui em Mogi das Cruzes. Nasci, cresci, casei numa cidade que a gente não ouve falar em habitação popular, porque eu sou de São Caetano do Sul, uma cidade que não existem ocupações, não existem favelas, e o que existiam eram apenas cortiços, e que teve um prefeito que foi juiz de direito e que em algum momento pegou esses cortiços, fez um projeto chamado João de Barro, onde fez melhorias nos cortiços que corriam com esgoto a céu aberto, falta de energia e etc. E reverteu a situação. Então, São Caetano é uma cidade que nós não podemos falar, apesar que essa semana saiu aqui uma notícia que tinham umas ocupações de mulheres, salvo engano, mulheres vítimas de violência. Não posso falar com propriedade, porque eu não acompanhei. Tomei um susto quando eu vi a notícia anteontem ou ontem. Quando eu comecei a trabalhar no litoral sul, na cidade de Praia Grande, comecei a me deparar com os problemas habitacionais. As invasões, ocupações, áreas irregulares. Aí eu fui morar em Ubatuba, e aí lá a coisa é pior ainda. Acabei deixando a advocacia para virar mãe. E quando eu volto estudando regularização fundiária, que de início, na lei de 2009, eu era totalmente contrária. Mas com a lei em 2016, eu vesti a camisa, fui estudar, fui me especializar, porque muitos prefeitos praticam regularização fundiária, dando matrícula de qualquer jeito para cobrar impostos. E eles esquecem, ou não sabem, ou fingem que não sabem porque é conveniente a eles, que regularização fundiária é, sim, moradia digna, infraestrutura. Acaba aquela história de esgoto a céu aberto, criança doente. Então, regularização fundiária é saúde, é educação e é geração de renda. Porque o pai e a mãe que têm os seus filhos sãos, que não estão pegando virose, e a grande maioria das crianças que estão lá, indo nos postos de saúde, sendo socorridas, elas têm virose. Na escola, o pai e a mãe podem trabalhar. A criança vai para casa, ela tem a moradia digna, ela tem luz, energia elétrica, ela tem água potável, ela não tem risco de enchente, ela não tem risco de doença, ela não tem risco de estar em casa, chover e deslizar um morro abaixo, como aconteceu no Saí, por falta de regularização fundiária.
como aconteceu em Ubatuba, as moradias que estavam na frente do fórum, foram tiradas aquelas pessoas e eu lutei com todas as minhas garras para regularizar aquelas moradias. Mas, infelizmente, tem o lado podre político, né, envolvido ali, e que fez com que aquelas pessoas saíssem daquelas casas. E eles tinham casas consolidadas, eles precisavam de infraestrutura. E hoje, quem está movimentando a área onde eles foram desalojados é uma construtora que, por decreto, conseguiu um loteamento que era para ser popular. Mas é popular vendendo a 300, 400 mil um lote de 250 metros quadrados? O juiz um dia disse, eu abro a minha janela e olho e vejo aqueles barracos. Então, vamos transformar os barracos em moradia digna? Mas, infelizmente, isso acontece, não é só no Brasil. Os estudos mostram que na Europa, na que hoje, com o governo Lula, nós conseguimos fazer a regularização fundiária, inclusive tirando a casa de madeira. Essa semana, no sábado passado, eu fiz uma reunião num núcleo denominado Menino Jesus, em São José dos Campos. A FACESP tem um trabalho muito bonito lá,
E a Maura pediu para que eu pudesse estar ajudando essas pessoas dessa comunidade, liderada por mulheres e por pessoas que organizam realmente aquela comunidade. E aí, eu me assustei. Gente, tem gente morando em casa de amianto, de telha de amianto. Amianto é altamente contaminável. Ele contamina o solo, ele contamina a água e ele prejudica a saúde das pessoas. Mas tem gente morando em casas daquele jeito. E aí entra o programa Minha Casa Minha Vida para regularizar estas áreas, não só com o investimento da infraestrutura, como também melhorando a casa para que ela saia da telha de amianto, que ela é toda feita. Gente, ela não é só coberta. Eu até tirei fotos, mas essa semana eu não consegui passar aqui para os slides. Ela é toda feita de amianto. Em contrapartida, eu visitei uma casa que o rapaz fez de pau a pique. Estamos voltando lá atrás na história. Mas ele fez de pau a pique. Ele tem fogão a lenha no meio da comunidade. Sabe? E vive bem. Vive bem. Ele tem a água que ele próprio dá um jeito de clorar para poder beber. E ele tem uma fossa certinha, uma fossa séptica regulamentada. Então, ela não transmite aquela sujeirada para o meio ambiente. Mas acontece que isso não é o comum. O comum é que eles entregam, a prefeitura entrega matrícula, cadastra no IPTU, às vezes dá uma isenção de 3 anos, de 5 anos, e o negócio corre solto. Mas a infraestrutura padece. Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Quando nós nos especializamos na área de regularização fundiária, nós sabemos que o trabalho é maior do que a gente imagina. Mas é prazeroso, porque você pega aquela comunidade e transforma ela. O problema, quando você tem que fazer essa transformação, é que nós não temos aonde colocar, abrigar essas pessoas. E nós precisamos das habitações populares, porque, de repente, aquelas pessoas que estão em área de risco, a gente consegue levar para as áreas de baixa renda. Só que, infelizmente, não tem o incentivo dos municípios nas construções baixa renda. E aí nós estamos elaborando agora, eu e mais um grupo de pessoas ligadas ao meu trabalho, um projeto que nós iremos apresentar à FACESP, à CONAN, vamos levar para o governo federal, que são as desapropriações de áreas urbanas que estão lá, tem IPTU muito alto, ou não tem cadastramento no INCRA, enfim, áreas que já se tornaram do patrimônio da União por algum motivo, para que a gente consiga, através da parceria público-privada, a construção de casas habitacionais para a população baixa renda, para melhorar a periferia das cidades. É um projeto que a gente está se dedicando muito, e dentro da regularização fundiária, da aplicação da lei, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E ouvindo o superintendente da SPU agora, eu tive também uma outra ideia, porque existem prédios aqui no centro de São Paulo que o valor do IPTU é superior ao valor é superior ao valor venal do imposto, né? Então a dívida é superior. Nós conseguimos, através da regularização fundiária, levar este patrimônio para a regularização fundiária e colocar as pessoas vulneráveis para morar e residirem dentro desses imóveis. Às vezes precisa de uma reforma,
às vezes precisa de algum melhoramento, mas a gente consegue fazer isso. Então, assim, a regularização fundiária, hoje, para moradia, é super importante. O que nós precisamos é conscientizar os nossos juízes e promotores que lá tem a legitimação fundiária e a legitimação possessória, que tem diferença, porque a legitimação fundiária tem um marco, que é 22 de dezembro de 2016, mas a legitimação possessória nós conseguimos fazer para ocupações que ocorreram após esse marco, mas que estejam dentro dos requisitos do uso capião, com pelo menos 5 anos de ocupação. Então, se hoje nós tivermos uma ocupação que tenha iniciado em janeiro de 2020, nós já podemos fazer a regularização dessa ocupação, porque nós já estamos em março de 2025 e já se passaram uns 5 anos previstos dentro da lei do uso capião. Logo, os promotores que saem da faculdade e não se especializam e acham que são os bambambãs, começam a entrar com ações civis públicas contra as prefeituras e inclusive contra o próprio Estado, porque eles falam que não tem a legitimação para aquela moradia ser regularizada. Então, ele tem que voltar lá nas cadeiras universitárias ou nos cursos que nos são fornecidos e se especializar. Porque nós podemos regularizar áreas ocupadas que estejam fora do marco regulatório, mas dentro dos últimos 5 anos. Então, assim, gente, é possível acabar com essa diferença de moradia? É. Basta termos os investimentos municipais para que isso aconteça. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui com vocês é o seguinte: geralmente, a área ocupada, eles vão para a prefeitura querendo fazer REURB-S, que é a REURB social. Beleza, ela existe. Só que o que todo mundo esquece é que o ônus não é só da prefeitura. O ônus está dentro do próprio ocupante. E aí entra o Minha Casa Minha Vida, que fornece o recurso para que ele faça a infraestrutura daquele núcleo, como também ele melhore a sua habitação. Então, se ele mora, que nem a mocinha que mora lá na casa, que é de telha de amianto, ela tem condição de pagar R$100 por mês ou R$150 por mês dentro do programa Minha Casa Minha Vida, para fazer a regularização fundiária, que é a infraestrutura e a documentação, além dela fazer o melhoramento da casa dela. Isso nós já temos, é o nosso governo que deu, o nosso governo federal que deu. O presidente Lula, ele melhorou a lei e aí enquadrou a regularização fundiária no Minha Casa Minha Vida. Então, nós não podemos exigir da prefeitura aquilo que também a culpa é nossa. Porque se eu decidir morar numa área ocupada, porque eu não tenho condição de, com um salário mínimo, pagar aluguel ou sustentar a minha vida, a minha família, eu tenho condição de pagar R$150 para o governo federal, Caixa Econômica Federal, para poder regularizar tudo. Eu estou vendo uma plaquinha aqui que faltam 5 minutos, eu vou dar uma lida no que eu trouxe, que eu acho que é de suma importância também. É que eu quis aproveitar e mudei a minha fala, porque assim, a abertura foi maravilhosa e deu o gancho para que eu pudesse esclarecer algumas coisas, para deixar que as pessoas entendam e que a gente possa trabalhar, tá? A Maura tem meu telefone, o meu contato, o Tonhão tem.
quem quiser, gente, eu estou à disposição para ajudar a coordenar, trazer os programas para a gente poder melhorar a vida das pessoas que estão precisando, tá? Então vamos lá, olha. Obrigada. O problema das mudanças climáticas não está só no desmatamento, mas também na irregularidade das ocupações no mundo, um problema sobre o qual quase ninguém fala. A poluição dos rios por esgoto e lixo que são despejados neles chega aos oceanos. O aquecimento global não é causado apenas pelo desmatamento e pela emissão de CO2, mas também pela falta de moradia digna, que impacta significativamente o nosso mundo, né? Porque não é só aqui. Por favor. A infraestrutura sanitária precária nas favelas. Então, o que acontece? O que nós precisamos nas ocupações? Saneamento básico. A ausência do saneamento básico é um problema muito grave. Esgoto a céu aberto, falta de água potável são comuns. A falta do saneamento impacta na saúde pública, aumenta a incidência das doenças infecciosas. Os dados alarmantes é que temos 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. 100 milhões não têm coleta de esgoto. A Rocinha, no Rio de Janeiro, é um exemplo de favela com sérios problemas de saneamento. Eu moro num condomínio que não tem saneamento básico e água potável em Ubatuba. E não são pobres que moram lá, não é gente baixa renda que mora lá, é um condomínio de luxo a 100 metros da praia. Tá? Então, para ver que o problema é maior. Exatamente. Por favor. Ocupações em área de risco e poluição dos rios. As construções perigosas nas encostas e nas margens dos rios são comuns. Áreas sujeitas a deslizamentos são ocupadas. Os rios são poluídos por esgoto doméstico e lixo. A qualidade da água fica comprometida. 9 milhões de pessoas vivem em área de risco no Brasil. A situação é alarmante. Os desastres de Mariana e Brumadinho ilustram os riscos da ocupação em área de mineração, que é área vulnerável, é a área de risco. O próximo, por favor. A perda da biodiversidade. O desmatamento leva a essa perda. A fauna e a flora, elas são afetadas. A erosão do solo aumenta com o desmatamento. A terra se torna improdutiva. O desmatamento vai aumentar o quê? O risco de enchente. A água não é absorvida pelo solo, porque o asfalto não é sustentável, não deixa com que a água passe um pouco para a terra. E é isso que nós estamos precisando. Sustentabilidade. O próximo, por favor. Então, o que é a regularização fundiária? Ela é legalização, mas ela é melhorias. Posse legal, legalização da posse da terra para os moradores com segurança jurídica para as famílias. Infraestrutura, melhoria da infraestrutura básica, saneamento, pavimentação, iluminação. Espaços públicos com criação de espaços para lazer, parques, praças, creches para a comunidade daqueles núcleos. Políticas públicas com engajamento comunitário. Política social, que é a implementação das políticas de habitação social, desenvolvimento urbano planejado. Engajamento da comunidade no processo. A participação da comunidade é essencial. E as parcerias entre o governo, o setor privado e a sociedade civil. A união de todos é a força para conseguirmos lutar pela regularização fundiária e pela moradia digna, tá? Enfim, a regularização fundiária é um passo crucial. Ela reduz a desigualdade, melhoria de qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, justiça social.
A regularização fundiária é um passo crucial para as cidades mais justas e sustentáveis. Promover o desenvolvimento sustentável e a justiça social é o foco da regularização fundiária. Os próximos passos e desafios na regularização. O que nós precisamos? Nós precisamos de políticas eficazes, necessidade de política pública para ações de longo prazo são essenciais. Hoje, a gente escuta falar o que vai ser daqui 50 anos. Eu me preocupo com os próximos 10. Porque se hoje já está do jeito que está, imagina daqui 10 anos. E aí eu fico escutando as pessoas falarem daqui 50, daqui 100 anos. Será que não está pensando? Eu tenho filhas de 11 e 13 anos de idade. Eu fico imaginando, tenho sobrinhos, uma de 4 e um de 1 ano e 3 meses. Eu fico imaginando que o que eles vão viver daqui 10, 15, 20 anos? Será que eles vão ter a mesma qualidade? Nós não temos qualidade de vida mais. Mas o que vai ser deles daqui 10, 15 anos? Então, nós precisamos do quê? Da regularização fundiária. Nós vamos tirar da clandestinidade e da clandestinidade, vai. Nós vamos tirar e da irregularidade, na verdade, não só baixa renda. Existem muitas cidades, muitos sítios, muitas fazendas de gente poderosa que está irregular. Mais irregular é regularizar é fazer com que eles paguem impostos. E esses impostos são o quê? Eles são revertidos para baixa renda. E é isso que eles não querem. Né? Então, eu agradeço. Acho que tem o final, né? Acabou? Então é isso, pessoal. Eu fico à disposição. Quem precisar.